Olá, queridos, graças e paz, que Deus te abençoe mais esse dia. Estamos de volta e esse é o tema da nossa série de mensagens Fomos Sarados. A gente está falando de saúde física, né? Lá com base em Isaías 53, que diz o seguinte, olha, certamente ele, está falando de Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Né? E no Salmo 103, ele está falando de Deus, é que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Então, tenho falado para você que assim como Deus perdoa nossos pecados, ele cura também as doenças. Não é verdade? Então, se não questionamos a vontade de Deus em salvar, não devemos questionar sua vontade em curar. E no último vídeo eu estava falando com você que a doença, antes de ser um problema físico, ela é um problema espiritual. E eu te falei aqui em Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte entrou pelo pecado. E essa palavra morte, essa palavra morte, então o que deu acesso à morte à vida do homem? Pelo pecado entrou a morte. Então, é o que eu coloquei aqui. Doenças existem como consequência de uma atitude de desobediência a Deus. Pecado. Então, o pecado é a porta de entrada da morte. Tá bom? Essa palavra morte, no original, simboliza todo tipo de prejuízo, inclusive doença. Então, eu te falei isso no último vídeo. Né? Quando Adão pecou, ele abriu a porta para todo esse tipo de mal. Agora, vamos falar um pouquinho da solução, não é verdade? Porque, do ponto de vista do céu, aqui a gente leu Romanos 5,12. Agora, vamos lá para o verso 15, no mesmo capítulo 5 de Romanos, eu quero ler com você. O verso 15, 16, 17, 18 e 19. Eu vou ler tudo, depois eu explico. Se não der tempo de explicar nesse vídeo, eu explico no outro. Mas vamos lá, eu vou ler bem devagar e você já vai entender agora. Estamos falando que por causa do pecado de um homem entrou a morte no mundo. Então qual é a solução? Agora no verso 15. Entretanto, portanto, sobretudo, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Então existe uma dádiva, uma bênção. Lembra, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto? Lembra que eu falei isso? Tá? Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, ou seja, se por causa do pecado de Adão a morte entrou no mundo e muitos morreram, muito mais a graça de Deus, e eu quero te dizer que a graça de Deus é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então a solução é Jesus. Está dizendo, assim como por causa do pecado de um homem muitos morreram, então por causa da obra de Jesus, por causa da graça, por causa da dádiva de Jesus, de um só homem, por causa da obra que ele realizou na cruz em nosso favor, lembra de Isaías, ele levou as nossas enfermidades, levou as nossas doenças lá na cruz, pagou o preço com seu sangue. Por causa dessa obra, essa obra transbordou para muitos. Aleluia! Então hoje em Cristo Jesus nós temos a solução para a morte e para a doença. Vamos lá, verso 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Lembra a consequência do pecado de Adão? Morte, doença, prejuízo? Está dizendo, não se pode comparar a dádiva de Deus. A dádiva de Deus é Jesus. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Fomos justificados em Cristo Jesus, queridos. Olha o verso 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então está fazendo uma comparação aqui, queridos, entre o que Adão fez, o pecado de Adão, e a morte de Jesus na cruz, a obra da cruz. Está falando, não tem o que comparar. Se por causa do erro de um, se o erro de um trouxe muito prejuízo,
O acerto do outro trouxe uma graça e uma bênção que superabunda todo tipo de prejuízo, que corrige tudo. Então Jesus é a solução. Olha o verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Aleluia! Então, em Cristo Jesus, hoje nós temos vida. Lembra? Por causa de Adão entrou a morte, agora por causa de Jesus entra a vida que combate a morte. E eu te falei que essa palavra morte era morte, todo tipo de doença, prejuízo, né? Essa palavra vida também não é uma vida. É uma vida, é saúde, é bênção, é prosperidade, é tudo. É o zoe de Deus. A vida de Deus em nós. E no verso 19 ele diz, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia! Então é o que eu coloquei aqui para fechar. Jesus venceu para que tenhamos direito à vida plenamente saudável. Aleluia! É isso aí. Então Jesus, ele foi a solução de Deus para tudo que havia acontecido e para toda a consequência do pecado de Adão. Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração. Em Cristo Jesus nós temos acesso à vida. E essa vida é uma vida com saúde, uma vida saudável. Assim como a morte, quando entrou, trouxe doença, a vida, quando entra, traz saúde para você e para mim, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração. Compartilha esse vídeo com muitas pessoas aí. E no próximo vídeo a gente dá continuidade. Que Deus te abençoe, no nome poderoso de Jesus.